Se você tem alguma compreensão das ocorrências peculiares que ocorrem na mecânica quântica, então já se encontra em um patamar adiantado em relação à maioria das pessoas. É provável que você já tenha se deparado com o princípio da incerteza. Mas no que exatamente esse princípio implica e como ele opera? Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje você vai entender um dos pilares da mecânica quântica. Werner Heisenberg foi o primeiro a perceber que a mecânica quântica estabelece limites para o conhecimento que podemos adquirir. Isso é válido, inclusive, para os cientistas que se dedicam às teorias das cordas, que são 5. Alguns aspectos relacionados às partículas quânticas não podem ser determinados com precisão simultaneamente. E isso não deve ser limitado por nossas habilidades de medição. É uma característica intrínseca da natureza. Um dos exemplos mais conhecidos refere-se à obtenção da posição e a velocidade de um objeto. Imagine uma velocidade multiplicada pela massa como uma representação da quantidade de impulso que um objeto possui. Embora essa descrição não seja exatamente aplicável a partículas sem massa, usaremos essa analogia para que você entenda melhor. Então, nesse primeiro momento, deixaremos de lado as partículas sem massa. A mecânica quântica nos diz que não podemos conhecer com precisão ambas, a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Em outras palavras, se você souber exatamente onde está uma partícula, não terá nenhuma informação sobre a sua direção e vice-versa. Normalmente usamos x para denotar a posição de uma partícula e p para sua velocidade. A falta de precisão em cada uma dessas propriedades é representada pelo símbolo delta, que parece um triângulozinho, sabe? Que precede a variável. Dessa forma, ΔX indica a imprecisão na posição, enquanto ΔP corresponde à imprecisão na velocidade. O princípio da incerteza de Heisenberg nos revela que o produto dessas duas imprecisões é sempre maior que uma constante conhecida como h⁻, dividida por 2. Isso implica que se uma dessas impressões é diminuída, a outra deve ser aumentada consideravelmente para que a desigualdade não seja violada. Então é impossível precisar simultaneamente tanto a posição quanto a velocidade. Mas isso não significa que se você usar 2 detectores, um deles explodirá. Na realidade, o princípio da superposição não estabelece que você não possa medir ambas as propriedades. Ele apenas indica que não podemos realizar medições precisas de ambos ao mesmo tempo. Quando nos esforçamos para medir uma dessas propriedades com maior precisão, a outra perde sua precisão. Então vamos ilustrar isso com um exemplo prático. Suponhamos que permitimos que partículas passem por uma fenda estreita. Essas partículas quânticas comportam-se como ondas, originando um padrão de interferência na tela em vez de serem registradas como um único ponto. Isso ocorre devido ao fato de que temos um conhecimento geral sobre a região por onde as partículas passaram pela fenda, mas não temos uma compreensão exata de suas direções. Quando apenas uma partícula individual atinge a tela, é possível determinar sua direção. Mas ao repetir esses processos com diversas partículas, os resultados se dispersam consideravelmente. Outro exemplo está relacionado à conexão entre a intensidade da energia e a sua duração no tempo. Imagine um adesivo que brilha no escuro. Quando esse adesivo é exposto à luz, ele absorve a energia luminosa e depois irradia como luz fluorescente ao longo de várias horas. Isso ocorre porque a luz impulsiona os elétrons para níveis de energia mais elevados. Normalmente, esses elétrons retornam rapidamente ao seu estado anterior, liberando luz durante esse processo. Mas em certos materiais especiais, os elétrons podem permanecer por um período prolongado, em um estado meta-estável. Ou seja, isso significa que eles passam um longo período em desequilíbrio. A grosso modo, tá? Quanto tempo, então, eles permanecem nesse estado mais energético é algo que não conseguimos determinar com precisão. Então, quando nos referimos a elétrons, estamos apenas envolvidos na discussão das probabilidades relacionadas ao local onde elas poderiam estar em dado momento. O princípio da incerteza tem suas bases nas características das ondas, um conceito que você provavelmente já encontrou na mecânica quântica. Mas o que são ondas? Bom, elas são
padrões que se alteram de forma regular no espaço e ao longo do tempo. Esses padrões se manifestam como ondas na água, ondas luminosas, ou podem até mesmo formar aquela famosa ola que ocorre nos eventos esportivos. Bom, as ondas elas exibem uma característica notável chamada comprimento de onda. E ela traz consigo uma frequência correspondente. Essa frequência representa a quantidade de mudanças que ocorrem em um intervalo de tempo específico. Para que você possa entender melhor, quando se ouve um som contínuo, como um bip, isso está relacionado a uma onda com uma frequência precisa. Mas nem todos os sons são tão simples. Quando produzimos o som A, ele não é composto apenas por uma única frequência. Isso ocorre porque nossa voz, assim como outros sons, possui componentes distintos chamados de harmônicos superiores. A divisão de um som em suas diferentes frequências constitui a essência das mudanças espectrais. Bom, a noção de espectro não está restrita a isso, mas pode ser aplicada a qualquer disposição de elementos. Por exemplo, você poderia calcular o espectro para a distribuição de pessoas em uma sala, se desejasse. Mas nesse contexto, vamos nos concentrar na luz. Cada cor de luz possui um comprimento de onda específico, e seu espectro revela qual frequência é predominante. Bom, em termos técnicos, para obter uma frequência exata no espectro, a onda de luz teria que se estender infinitamente, mas isso na prática não ocorre. Na realidade, lidamos com o que os físicos chamam de pacotes de ondas, que é uma maneira de agrupar as ondas em um intervalo de tempo definido. A gente pode comparar isso a verificar o saldo em sua conta bancária. Não estava lá, agora está, e depois de alguns boletos pagos, não está novamente. O aspecto intrigante das ondas é que elas podem se combinar de forma a se fortalecerem ou se anularem mutuamente. Se elas se unem em um esforço, seus efeitos se somam. Mas quando se unem para se anularem, podem se neutralizar mutuamente. Imagine que você sobreponha várias ondas da maneira certa. Isso pode criar uma situação em que a interferência é quase destrutiva em uma determinada região do espaço e do tempo, ao passo que ocorre uma interferência construtiva em outra área restrita. Agora vamos discutir os agrupamentos de ondas, espécie de mescla que abriga diferentes modalidades de ondas, cada uma com uma frequência distinta. Podemos até dizer que eles representam uma sobreposição de ondas. Curiosamente, é daí que derivamos o uso dessa palavra no contexto da mecânica quântica. A designação surge da combinação de diversas espécies de onda, resultando em uma superposição. Acho que vocês já ouviram esse termo assim diversas vezes. A questão fundamental é a seguinte: existem duas abordagens para descrever esses agrupamentos de ondas. Uma diz respeito à sua distribuição ao longo do tempo. No instante, eles não estão presentes. No instante seguinte, já estão. E logo após, eles desaparecem novamente. A outra abordagem envolve a análise das diferentes frequências que compõem esse agrupamento, como suas localizações específicas. Bom, ambas as abordagens descrevem o mesmo conjunto de ondas. E para surpresa de muitos, dispomos de uma ferramenta matemática denominada transformada de Fourier. Ela permite efetuar uma conversão entre essas transições. Se possuímos uma distribuição no decorrer do tempo, a transformada de Fourier nos fornece o espectro de frequências associadas. Se temos o espectro, ela nos revela a distribuição ao longo do tempo. Se a distribuição de algo manifesta um pico distintamente definido, semelhante a um breve lampejo de luz, por exemplo, isso sugere que esse evento momentâneo engloba uma variedade de frequências diferentes, como se o espectro desses eventos estivesse disperso. Bom, então o oposto também acontece, tá? Se algo mantém uma frequência particularmente específica, ele se dispersa no espaço. Bom, agora você deve estar se perguntando como essas duas distribuições, tanto no tempo quanto na frequência, estão interligadas. Elas possuem uma conexão que se expressa por uma desigualdade que guarda certa semelhança com o princípio da incerteza. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Bom, mas para evitar qualquer mal entendido, é essencial esclarecer
que, embora isso se assemelhe ao princípio que molda a mecânica quântica, não é a mesma coisa. Isso representa uma característica fundamental das ondas. Essa emenda conecta a convergência temporal com a convergência na frequência. Contudo, para estabelecer o princípio da incerteza de Heisenberg, é necessário ainda estabelecer a conexão entre uma frequência e uma energia, ou em um contexto espacial entre um vetor de onda e um momento. E é aqui então que entra em cena a constante H barra. Uma curiosidade interessante é que essa concepção foi originada por ninguém menos que Albert Einstein. Exatamente, ele novamente. Na verdade, foi por essa contribuição que ele foi agraciado com o Prêmio Nobel. Tá, se você não sabia ainda, Albert Einstein não foi laureado com o Nobel pela teoria da relatividade, mas sim pela sua colocação precisa da constante H barra. E ele fez essa descoberta ao examinar os desdobramentos do efeito fotoelétrico. Então, imagine o seguinte, que uma luz incide sobre uma placa metálica, provocando a emissão de elétrons. Quando isso ocorre, surge uma corrente elétrica que podemos medir. Daí vem o termo efeito fotoelétrico. Mas para que isso ocorra, a luz deve possuir uma frequência acima de um valor específico. Então, se a frequência da luz for inferior a esse valor, aumentar a intensidade da luz não surtirá nenhum efeito. Bom, não preciso nem dizer que esse enigma deixou os cientistas daquela época de cabelos em pé, né? Inclusive o Einstein. Bom, então Einstein trouxe à luz, aqui sem trocadilhos, tá? Uma ideia revolucionária. Ele argumentou que a luz não é uma onda contínua, mas sim composta por pacotes discretos de energia que hoje chamamos de fótons. Para liberar um elétron da placa, é necessário que um único fóton contenha a energia acima de um valor crítico determinado. A energia total da luz incidente na placa é a soma das energias de todos os fótons. A energia de cada fóton está ligada à frequência da luz. Portanto, para calcular a energia total da luz, você multiplica o número de fótons pela frequência deles. E em seguida, utiliza uma constante conhecida como constante de Planck, representada pela letra H, para converter essa frequência em energia. Para simplificar isso, um H com uma barra sobreposta é chamado constante de Planck reduzida. Ela é uma versão mais acessível da constante de Planck, porque ela divide o H por 2 vezes o número de π. A constante de Planck reduzida é extremamente empregada na mecânica quântica, simplificando os eventos dos diversos números de π e tornando as equações mais fáceis. Bom, para resumir o que exploramos até aqui. O princípio da incerteza, que estabelece que não podemos medir com precisão 2 propriedades ao mesmo tempo, não é uma propriedade exclusiva da mecânica quântica. Na verdade, isso é uma característica presente em todas as ondas. A mecânica quântica traduz essa característica das ondas para as partículas. Para fazer isso, precisamos estabelecer conexões entre o tempo, a energia, o espaço e o momento. Outro aspecto essencial: o princípio da incerteza não implica que sejam impossível observar ambas as características simultaneamente em um único experimento. Mas ao realizar a experiência repetidas vezes, acabamos obtendo uma distribuição estatística divergente para pelo menos uma dessas características. Agora surge uma questão intrigante. Será que as partículas quânticas não carregam essa propriedade antes de serem observadas? Talvez essas propriedades sempre tenham existido, mas a gente não sabia que elas estavam ali. Isso é conhecido como modelo de variáveis ocultas, e essa era a perspectiva pela qual Einstein acreditava que a mecânica quântica realmente operava. O Einstein, ele não apreciava a ideia de acontecimentos misteriosos ocorridos à distância e tinha plena confiança em seus princípios. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Se você chegou, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, compartilhem nas redes sociais de vocês. Não deixa de comentar aí se vocês já conheciam todos os detalhes, né? Do princípio da incerteza. Comenta aí. Vamos discutir esse assunto mais a fundo. Afinal, depois dessa explicação, não ficou tão metafísico assim. Ficou? Gente, é isso que eu tinha para falar. Um beijo no coração de vocês e até uma próxima.